Bom dia! Espero que vocês estejam bem. Sou Luísa Hiromi Tanaka, professora sênior de Respira Vida, Breathworks e dos programas Mindfulness e Compaixão para a saúde, para o estresse. E vamos aqui aguardando, né, as pessoas queridas aqui. Anisa, bom dia, Paty, bom dia, Paty, que bom ter vocês aqui. E vamos aguardando, né, as pessoas entrarem. E bom dia, Anisa. E é bom, né, que possamos iniciar, né, nossas manhãs aqui de terças-feiras, meditando juntas, né, e sempre lembrando, né, que essa nossa possibilidade aqui, né, de estarmos juntos. Oi, Dani, bom dia. E de estarmos juntas, entendendo o mindfulness, né, que também tem às vezes algumas distorções, assim, né, do que são práticas meditativas, mas também as práticas de mindfulness, né? Então, oi, Dani. Então, é muito, muito, muito interessante e importante que façamos os trabalhos, né, aqui ou nas redes sociais, ou também corpo a corpo, né, mostrar realmente o que são verdadeiramente as práticas de mindfulness, no sentido do que, né, para que nós realmente praticamos, né, porque com que intenção nós estamos realmente praticando, qual é o nosso propósito, né? Então, o nosso propósito aqui é de que realmente possamos trazer o mindfulness daquilo que é da origem, né? E também de como que aqui no Ocidente foi trazida de uma maneira científica, né? Da neurociência, enfim, mas que isso já vem de 2.600, 2.700 anos atrás, dos ensinamentos das raízes budistas, né? Então, como eu costumo dizer, apesar dessa ser de origem oriental, né? Eu não sou budista, mas isso não significa que eu não possa aprender mindfulness, né? Porque não se trata da questão religiosa, né? Mas se trata muito mais de como podemos praticar para aliviar o nosso sofrimento mental e emocional. Imagine já naquela época, onde o sofrimento mental e emocional, ela fazia muitos estragos individualmente na nossa própria pessoa, mas também o quanto que esse individual também traz todo um sofrimento também ao nosso redor, né? Ao ambiente, à sociedade, né? E aí, essas práticas, elas têm todo um trabalho, né? De trazer um aspecto humano, né? De amor, de compassividade, né? Que isso é que faz nos apaziguar, né? Trazer uma calma mental e uma sociedade melhor, né? Então foi nesse intuito, nesse propósito, né, que foi trazido aí, né, a nível local naquela época, depois difundida, e aí aqui para nós também, né? Então essa é a nossa responsabilidade, né, de que mesmo nessas épocas modernas de tantas tecnologias, o ser humano é o mesmo, com as suas emoções, com seus sentimentos, né? E que tudo acontece aqui nas nossas sensações, corpo, né? Mente, coração, elas estão todas aqui, né? E
tudo isso é um conjunto da espiritualidade. Quando nós falamos da espiritualidade, que é diferente da religiosidade, né? A espiritualidade, ela significa muito mais de desenvolver as nossas virtudes, as qualidades, né? As qualidades mentais, as qualidades do coração, né? Que é isso que fazemos de nós como os verdadeiros seres humanos, né? E aí compreender isso, né? É que a nossa missão aqui, né? De que só nós compreendermos isso em nós mesmas, né? Como que nós podemos trazer isso de uma forma realmente mais concreta, né? E mais concreta, e também trazer também o entendimento atual com relação ao que nós estamos falando, né? Compreender isso no nosso organismo, né? Como isso acontece, para mim foi uma dos pontos mais importantes quando falamos de mindfulness, que é a atenção plena, uma atenção da plena consciência. Quando falamos da consciência, né? Porque consciência é um sinônimo, né? De presença, né? E de experiência, né? A experiência só acontece nesse momento, né? Então, como alguém da área da saúde, como enfermeira, né? Às vezes nós temos algumas resistências em trazer algo parece meio assim, vem da onde tudo isso, né? Vem lá, né, sei lá, do ar, né? Vem da onde, né, tudo isso. Então, para mim, era uma dificuldade muito grande, né? Por exemplo, quando se falava em meditação, né? Porque vocês sabem que tem vários tipos de meditações, né? Mas o que nós estamos aqui abordando, a meditação baseada em mindfulness, é uma meditação de presença, de cultivar a consciência do momento presente, para que nós possamos nos apaziguar, né? Trazer a paz interior, né? E para que nós possamos clarear a nossa mente, né? Porque somente com a paz interior é que conseguimos clarear a mente e enxergar as coisas como elas são e não como a gente quer que seja, né? E trazer essa bondade para nós mesmos, né? Isso é importante no sentido de diminuirmos, né, o nosso próprio, aliviar o sofrimento. Quando a gente fala de sofrimento, é como não é nem uma tragédia, né? Sofrimento como uma insatisfação, como olhar para uma mente contrariada, né? Porque quando a nossa mente se contraria, o que acontece? Aumenta a reatividade mental, né? E essa reatividade mental, essa emoção, né? É muito... uma emoção que prejudica a nós mesmos, né? Como a raiva, ou sentimentos, né? De ansiedade, ou emoção, medo, né? Enfim, então tudo isso é muito complexo no ser humano, né? O que isso vai levando? Mas uma coisa é certa, como é que nós podemos apaziguar, né? Como nós podemos acalmar a mente, né? Para que nós possamos minimamente, né, olhar para os nossos sentimentos, emoções, de uma forma mais compassiva, mais amorosa, né? E assim podemos também olhar para o outro, outras pessoas, né? Outros seres, né? O mundo, enfim. Então, para mim era uma coisa assim muito distante isso, né? E ao mesmo tempo muito próximo, né? Porque individualmente sou uma pessoa boa, faz o bem e tal, né? Mas aí assim,
o que tudo isso, né, vai levando realmente para uma sociedade melhor, né? Enfim, então Mindfulness ela é muito sutil, né? E que nós levamos para a nossa vida diária, né? Nas nossas percepções. Mas como eu estava falando para vocês, uma das coisas talvez mais importantes para mim, que me fez mais sentido dentro da área da saúde, né? E que me fez seguir nesse caminho, né? Foi, assim, quando eu li, quando eu aprendi, né, e experimentando, de que para acalmar a mente é necessário compreender que o cérebro ele não consegue absorver os dois modos da mente, né? Que é o modo ser e o modo fazer da mente. Então, assim, o cérebro não consegue absorver o pensar e o sentir ao mesmo tempo. Então, isso para mim fez muito sentido com a área da saúde, né? Como assim, né? Pensar e sentir não acontece, não se absorve ao mesmo tempo? Como isso pode ser, né? E aí, mais uma coisa, quando nós, enquanto seres humanos, né, temos consciências dos nossos sentidos, aí a tendência é de diminuir os pensamentos, né? Porque aí esse pensar demais, né? Não um pensar criativo, né? Mas esse pensar de muitas coisas aleatórias, né? Vai gastando, né, a nossa energia, vai drenando a nossa energia. E o pior, se a gente acredita nos pensamentos, né? E principalmente pensamentos mais catastróficos, mais preocupantes, né? E que podemos ir fazendo histórias a partir dos nossos pensamentos, e aquilo vai gerando emoções, né? Não saudáveis, né? E aí o que vai acontecendo, né? Nós vamos drenando muita energia, né? Por conta disso tudo. E aí, isso vai virando um hábito mental, né? De ficar preocupados, né? De se preocupar, de colocar sempre pensamentos ou do passado, porque o pensamento é isso, né? É o passado chegando ou o futuro chegando, né? Nos nossos pensamentos. E aí nem já vivenciamos o passado, mas ela não existe agora nesse momento presente, e nem vivenciamos o futuro, e aí é como se nós estivéssemos com isso como uma realidade, uma verdade, né? E isso vai consumindo as nossas energias, as boas energias, né? E aí o que acontece, né? Vamos, sem querer, não consciente, no automático, de ter essa mania, esse vício de estarmos com a mente sempre ocupada, sempre preocupada, e sempre gerando, né, algo que não seja saudável, e nem percebemos isso, né? Então, aí quando nós vamos perceber, já estamos um pouco mais adoecidos, né? E essas energias dificilmente vão se recuperando, né, durante a nossa vida. Então, como isso acontece, né? Então, o importante é que nas nossas mindfulness é isso, né? Uma atenção consciente, e ela é compassiva, no sentido, para mim primeiro, né? Então, no sentido de notarmos os pensamentos, porque é muito importante que vocês possam perceber os pensamentos e emoções por meio do nosso corpo, as sensações no corpo, né? Então, como assim? Porque onde estão os nossos sentidos? Porque se sentir e pensar não acontece ao mesmo tempo. E para acalmar a mente é necessário estar mais nos sentidos. Onde acontece os sentidos, né? Acontece
no corpo, porque onde que nós vamos sentir? Sentir aqui na cabeça, não sentimos, né? Sentimos verdadeiramente mesmo, né? Sentir mesmo acontece não a nível do encéfalo, cérebro, né? Mas muito mais do que acontece no corpo como um todo, no organismo. Então, aquilo que nós estamos pensando, já estamos com a mente e o coração, a gente não separa, porque se estamos com pensamentos muito de ansiedade, né? A emoção também é a mesma coisa, né? Quer dizer, não adianta não. Se eu estou pensando assim em algo que seja bom, né? As emoções não são emoções destrutivas, vamos dizer, né? Se estamos com pensamentos bons, naturalmente as emoções também são boas, saudáveis para nós, né? Experimentem pensar em algo que seja bom e emocionalmente está ruim. Não, eles acompanham, né? Se nós estamos com pensamentos muito negativos, vamos dizer, catastróficos, né? Preocupados demais, com certeza nós estamos criando um sentimento de ansiedade, não um sentimento de tranquilidade, né? Então, acompanhe pensamentos e emoções, elas estão juntos, né? Mas estão juntos também as sensações no corpo. Porque se tudo isso está acontecendo nesse nível, a nível do corpo, com toda a sabedoria, ela já está absorvendo todas as sensações. Então, por isso que se nós tivermos a consciência do que está acontecendo nas sensações do corpo, nós estamos também trazendo a consciência dos nossos pensamentos e emoções, né? Então, por isso, o nosso convite hoje também é de treinarmos a estar mais nos nossos sentidos, as sensações no corpo, as sensações da respiração, para quê? Para que a mente vá se acalmando, né? E aí, como é que nós fazemos depois da meditação formal, por exemplo, de um escaneamento corporal, da respiração, até dos sons, né? São objetos da nossa atenção, onde nós vamos notar como está, né? Como estão as sensações, né? Da respiração no corpo, do corpo, e enfim, da temperatura do corpo, né? Eu sei que tem pessoas que já perderam isso, né? As sensações no corpo, né? Não sei o que eu estou sentindo no corpo, né? Então vai assim, devagar, se percebendo, com muita autocompassividade, se não sentir, né? Ai, eu não sinto nada, não sei, não estou sentindo, mas vai sim. Alguma coisinha vocês sentem. Por quê? Porque de tão mental, perdemos muito o contato das sensações no corpo, que é uma das, acho que a primeira consciência, né? Dentro do Mindfulness, né? E que nós também podemos levar essa prática formal para a nossa atividade no cotidiano, tá? Então, como fazemos isso? Nós temos os 5 sentidos, né? Então, por exemplo, se vamos tomar água, né? Vamos tomar água sentindo, né? Aqui, tem água aqui, né? Mas já sentindo, eu estou sentindo o quê? Mas através dos meus sentidos, estou presente no toque, né? Sentindo realmente a temperatura da xícara, enfim, né? E aí, quando nós tomamos consciente, a temperatura, né? Então, não estamos assim pensando mentalmente no que nós estamos fazendo, mas sim sentindo o que nós estamos fazendo. Então, é isso que é levar a prática de Mindfulness, né? Essa consciência do que está acontecendo no momento presente, através dos sentidos, né? E marcar, assim, na memória do corpo, aquilo que realmente estamos fazendo, mas não mentalmente, estamos realmente sentindo aquilo que está sendo feito. Então, isso é que é levar
a partir do treinamento formal da nossa prática meditativa para o informal, para o nosso dia a dia. Assim nós vamos treinando a estar realmente presente nos nossos sentidos. Tudo bem? Então vamos fazer a nossa prática de convite de estar mais nos nossos sentidos. E aí de vocês experimentarem que sentir e pensar não acontecem ao mesmo tempo, porque quando eu estou guiando a prática, e se vocês estão realmente nos seus sentidos, vocês estão nesse modo sentir, e aí de repente vem o pensamento não automático, eu tenho que fazer não sei o que, não sei o que lá. Aí o que vai acontecer de vocês perceberem que nessas de vocês pensarem, já perdeu o sentido, o que estava aqui sentindo, né? Então isso é uma prova, vamos dizer, de que pensar e sentir não acontece ao mesmo tempo. Se estamos ali no mental, ali nos pensamentos, vamos perdendo o nosso sentir, né? E ao contrário, também, se estamos realmente nos sentidos, os pensamentos também vão diminuindo, tá? Então, essa é a nossa prática de hoje, esse nosso convite, e o convite no informal de vocês estarem treinando no dia a dia também. Então, pouco a pouco, vamos assentando um pouquinho mais na superfície onde vocês estão, notando a postura. Como eu estou nessa postura. Talvez sentindo alguns pontos de contato do corpo com a superfície. Sentindo esse contato diretamente na sua pele, no seu corpo. Sem precisarmos pensar nisso, somente sentir. Pode ser que note os apoios das mãos, dos pés, os pés apoiados na superfície, sentindo esses pés apoiados. As mãos apoiadas. O peso do corpo. Não precisamos pensar no peso, mas senti-lo diretamente no seu corpo. O peso do corpo se entregando à superfície, à medida que o corpo vá se soltando, relaxando a pouco, à medida que você possa. E aos poucos, vamos iniciando a nossa prática. Aí pode ser com os olhos abertos, fechados, somente direcionar algum ponto para não se distrair. E mais ou menos por uns 9 minutos. Podemos fazer a prática na posição sentada, deitada, em pé. E agora, notando a respiração.
sentindo a respiração dentro de você, permitindo notar o ar que entra pelas narinas, sentindo esse ar. Talvez o toque nas fossas nasais. E a saída do ar pelas narinas ou pela boca. Se houver alguma dificuldade para respirar por meio das narinas, tudo bem de respirar pela boca. Somente notando e percebendo o que está acontecendo no ar que entra e que sai. Talvez possa perceber o movimento da respiração no peito, no abdômen. Fique mais um pouquinho descansando a sua consciência no movimento da respiração do abdômen. Que sensações você percebe? Pode ser que esteja forçando alguma coisa ao respirar, controlar. Somente notando a respiração sem precisarmos controlar nada. Somente seguir o movimento da respiração aí no abdômen, sem forçar. Pode ser que note uma respiração um pouco mais profunda e lenta. E ao soltar o ar, ao expirar, veja se você pode, soltando o ar e soltando o corpo ao mesmo tempo, soltando a musculatura. Somente sentindo, não precisamos pensar nisso. Sentir com as próprias sabedoria do corpo. Agora, veja-se no aspecto geral das sensações do corpo. Veja se há alguma sensação agora em alguma parte do corpo que você perceba. Que sensação é essa? Pode ser uma sensação de temperatura. Pode perceber uma sensação de uma temperatura mais fresca em alguma parte do corpo, uma região um pouco mais fria. Pelo toque da temperatura ambiente, pode ser que note alguma parte um pouco mais fria. Se não sentir, está tudo bem. Se sentir, somente permanecer um pouco mais nessa parte do corpo, uma sensação mais fresca. E agora, veja se há alguma parte do corpo com uma sensação um pouco mais aquecida. Pode ser que seja na palma da mão. Se não sentir, está tudo bem.
estamos treinando a ir para os nossos sentidos. Pode ser que tenha alguma sensação de musculatura. Veja se há alguma parte do corpo que nota algum desconforto, como uma sensação de tensão muscular. Ou uma rigidez. Em alguma parte, por exemplo, do seu rosto, entre as sobrancelhas. Muitas vezes, quando estamos preocupados, notamos enrugar a testa, entre as sobrancelhas. Muitas vezes não percebemos. Ou a leveza na musculatura do rosto. Ou até na musculatura dos olhos, que muitas vezes nem percebemos. Quando geramos muita tensão ao forçar o olhar, por exemplo, numa tela. Talvez isso aconteça quando vamos sentindo algum incômodo na testa, nas têmporas, até a cabeça às vezes dói, por conta do olhar mais tenso. Muitas vezes nem percebemos. E à medida que vamos observando e notando essas partes, aos poucos podemos notar a mudança de sensações, com a nossa própria autobondade, o corpo com toda a sabedoria. Quando observado, quando tomamos consciência, a tendência é de mudar as sensações e ir relaxando à medida que relaxa um pouco mais a musculatura. Notando a região dos maxilares, da mandíbula e no queixo. Muitas vezes sem querer, quando estamos preocupados ou uma certa ansiedade, temos uma tendência a enrijecer um pouco mais, contrair essa região da mastigação, às vezes apertando os dentes, sem querer. Somente estar nos seus sentidos agora, de ir aos poucos, relaxando toda essa parte, deixando que a língua descanse. E à medida que a língua descansa, a garganta também vai se afrouxando um pouco mais. Afastando um pouquinho os cotovelos um do outro, colocando os ombros um pouquinho para trás, para relaxar um pouco mais essa região, onde no automático contraímos também, sobrecarregamos essa região atrás do pescoço e dos ombros. Então, com uma respiração amável, gentil com você, respirando nessa região. E à medida que vamos inspirando, trazendo a consciência de como está toda essa região atrás do pescoço, dos ombros, das costas. E à medida que expiramos,
Vamos soltando um pouco mais, abraçando o desconforto com a nossa própria respiração impregnada de bondade, respirando aí. E agora, aos poucos, notando a respiração fluindo dentro de você, notando as sensações gerais no corpo. Talvez possa notar uma mente mais aquietada, as emoções e as sensações do corpo, o corpo se aquietando um pouquinho mais. E aos poucos vamos terminando a nossa prática, ampliando um pouquinho mais a nossa consciência e notando o nosso entorno, o nosso ambiente, notando a temperatura do ambiente através dos nossos sentidos e também os sons, deixando que os sons cheguem até você. E pouco a pouco podemos nos mover com bondade e fazendo um gesto, um movimento que o corpo necessitar agora, à medida que vocês vão saindo da prática. Então, muita gratidão por estarmos meditando juntos e juntas aqui.